poder de Deus para restaurar e transformar vai além do que podemos compreender. Em um mundo onde o tempo avança sem pausas e o que se perde parece inalcançável, somos tentados a acreditar que certas feridas jamais serão curadas. No entanto, Deus não está sujeito às limitações do tempo ou das circunstâncias humanas. Ele segura cada instante em suas mãos, trazendo redenção até mesmo para aquilo que julgamos irremediável. Sua restauração não apenas devolve o que se foi, mas recria, renova e conduz a algo ainda maior. O que significa, então, confiar na restauração divina? Se olharmos com olhos humanos, um vaso quebrado, mesmo que colado novamente, jamais terá a mesma forma. Mas nas mãos de Deus, esse mesmo vaso não apenas é restaurado, mas transformado. As marcas que antes pareciam imperfeições se tornam evidências da graça e do poder divino, refletindo uma beleza que antes não existia. O que ele reconstrói não é uma simples cópia do que foi perdido, mas algo renovado, mais belo e mais forte. As Escrituras estão repletas de testemunhos desse poder redentor. Jó é um dos exemplos mais marcantes. Ele perdeu tudo: bens, família, saúde. Seu sofrimento foi profundo, sua dor imensurável. Mas Deus não apenas devolveu o que lhe fora tirado. Ele lhe deu em dobro, trazendo um entendimento mais profundo sobre a fé e a fidelidade divina. Da mesma forma, o profeta Joel nos transmite uma promessa que ecoa na eternidade: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Isso nos ensina que, mesmo aquilo que parecia ter sido devastado, além de qualquer esperança, pode ser restaurado de forma grandiosa pelas mãos do Criador. Tal verdade não se limita aos personagens bíblicos, mas alcança a mim e a você. Quem não carrega dentro de si os ecos de anos que parecem ter sido desperdiçados? Talvez um período de afastamento de Deus, escolhas erradas, tempos de sofrimento que drenaram nossa alegria, ou momentos em que a vida simplesmente nos sobrecarregou. Mas Deus não apenas resgata o que se perdeu. Ele transforma, ele renova, ele nos leva a algo muito maior do que poderíamos imaginar. No entanto, é essencial compreender que a restauração divina nem sempre significa voltar ao que era antes. Muitas vezes, Deus usa nossas perdas para nos direcionar a algo novo. Um emprego perdido pode abrir caminho para um chamado maior. Uma relação rompida pode nos ensinar a confiar no amor inabalável do Senhor. Um sonho frustrado pode ser a preparação para um propósito ainda maior. O plano de Deus nunca visa apenas resgatar o passado, mas nos guiar para um futuro glorioso que Ele já preparou. Mas e quanto ao tempo de espera? Muitas vezes, a promessa de restauração parece distante, e o silêncio de Deus pode nos fazer questionar se Ele ainda está trabalhando. No entanto, mesmo quando não vemos, Ele está agindo. O tempo da espera não é tempo perdido. É o solo onde Ele prepara algo extraordinário. E quando finalmente sua obra se manifesta, percebemos que cada momento de dor, cada lágrima derramada, cada estação de luta teve um propósito: nos moldar para algo muito maior do que jamais poderíamos ter sonhado. Olhamos para os pedaços quebrados de nossa vida e nos perguntamos se um dia poderão ser restaurados. É nesse tempo de espera que nossa fé é provada e refinada. Confiar no poder restaurador de Deus exige paciência, humildade e a disposição de entregar nossos prazos a Ele. Significa crer que seus planos são bons, mesmo quando não vemos nenhuma evidência disso. É segurar firme na esperança, mesmo quando tudo ao redor parece escuro e sem saída. Mas esperar não significa inércia. Não é nossa função forçar a restauração, mas sim nos posicionarmos para recebê-la. O primeiro passo é o arrependimento, afastando-nos de atitudes e escolhas que nos afastaram do caminho certo. Depois é preciso buscar a vontade de Deus com um coração sincero, pedindo que Ele nos revele os passos a seguir. E, acima de tudo, devemos obedecer, mesmo quando não entendemos completamente para onde Ele está nos guiando. A restauração divina não acontece de forma passiva, ela requer nossa participação. É um convite para caminharmos em direção ao que Deus está construindo, confiando que Ele já preparou um caminho melhor. O mais belo nisso tudo
é que a restauração de Deus não depende do nosso merecimento. Não se trata de um prêmio por bom comportamento ou esforço espiritual. É um presente de um Pai amoroso, fruto da graça que Ele derrama sobre nós. Esse é o coração do Evangelho. Deus pega o que foi quebrado pelo pecado e faz algo novo através do sacrifício de seu Filho. A cruz foi o ato supremo de restauração, onde a dívida do pecado foi paga e a promessa de uma nova vida foi selada. Se Deus foi capaz de restaurar nossa comunhão com Ele, quanto mais Ele poderá restaurar qualquer outra área que tenha sido ferida ou perdida. Diante dessa verdade, não devemos nos deixar esmagar pelo peso do passado ou pela dor do que foi perdido. Em vez disso, precisamos fixar nossos olhos naquele que sustenta todas as coisas, aquele que faz novas todas as coisas. Nada está além de seu poder. Nenhuma situação é irreversível, nenhum sonho está definitivamente quebrado, nenhum tempo foi perdido sem possibilidade de redenção. Nas mãos de Deus, até os pedaços mais despedaçados podem se tornar uma obra-prima, e esse talvez seja o maior milagre de todos. Sonhos despedaçados costumam parecer o fim de uma história que gostaríamos de escrever por conta própria. Eles trazem um vazio profundo, uma dor difícil de nomear. Mas e se o que vemos como fim for na verdade um recomeço? E se as ruínas de nossos planos forem o alicerce para algo muito maior do que imaginamos? Esse é o paradoxo da vontade de Deus. O que parece destruição pode ser a preparação para um novo propósito. Quando um sonho se desfaz, é natural sentir tristeza. Afinal, eles carregam nossos anseios mais profundos, o desejo de uma vida significativa e plena. No entanto, é essencial lembrar que Deus nunca é surpreendido pelo que chamamos de fracasso ou perda. Ele não se limita a observar nossa dor à distância. Ele está presente, trabalhando ativamente para transformar nossa história. As mesmas peças que parecem sem valor em nossas mãos, Ele usa para construir algo de valor eterno. Veja a história de José no livro de Gênesis. Ainda jovem, Deus lhe deu sonhos grandiosos apontando para um futuro de liderança e influência. Mas antes que isso se cumprisse, José enfrentou traição, escravidão e prisão. A qualquer olhar humano, tudo indicava que seus sonhos haviam sido destruídos para sempre. No entanto, cada desafio, cada decepção, era uma peça essencial no plano de Deus. Quando finalmente assumiu uma posição de autoridade no Egito e salvou inúmeras vidas da fome, José pôde olhar para trás e ver que sua trajetória, por mais dolorosa que tenha sido, o conduziu exatamente ao propósito para o qual Deus o havia chamado. Esse padrão se repete por toda a Bíblia. Deus frequentemente permite que nossos sonhos se rompam para nos redirecionar para algo maior. O apóstolo Paulo, por exemplo, provavelmente se via como um grande líder entre os religiosos judeus. Mas no caminho de Damasco, sua visão foi transformada. Suas ambições anteriores foram deixadas para trás, dando lugar a uma nova missão: levar o Evangelho aos gentios. O sonho que Paulo tinha para si foi substituído por um propósito infinitamente maior, cuja influência ecoa até hoje. Essas histórias nos ensinam que nossos sonhos, por mais valiosos que sejam, nunca podem ser maiores do que os planos de Deus. Muitas vezes, nossos sonhos parecem pequenos demais, limitados pelas expectativas de conforto e sucesso que formamos para nossas vidas. Sonhamos com uma felicidade que nos parece tangível, mas Deus nos chama para algo muito mais grandioso. Seus planos para nós não são condicionados pelas limitações do mundo em que vivemos. Eles são fundamentados em seus propósitos eternos, criados para glorificá-lo e nos aproximar de seu coração. Quando nossos sonhos se quebram, não é porque Deus se regozija em nossa dor, mas porque Ele sabe que o que temos nas mãos é menor do que o que Ele tem preparado para nós. O rompimento dos nossos planos também serve a um propósito vital. Ele nos retira da ilusão de controle. Enquanto acreditarmos que somos os arquitetos de nosso próprio destino, será difícil nos rendermos à vontade de Deus. É só quando nossos próprios planos falham e nossa força se esgota que verdadeiramente aprendemos a depender dele. Nesse sentido,
Os sonhos perdidos são, embora dolorosos, um presente, uma oportunidade para confrontarmos nossas limitações e convidarmos Deus a nos guiar. No livro de Jeremias, vemos Deus falar com um povo que atravessa um momento de perda profunda. Eles foram exilados de sua terra natal e seus sonhos de prosperidade foram destruídos. No entanto, em meio a essa tristeza, Deus faz uma promessa. Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperá-los e não de prejudicá-los, planos de lhes dar um futuro e uma esperança. Essas palavras nos lembram que, mesmo quando não conseguimos enxergar, o propósito de Deus sempre é redentor. Ele está trabalhando para nos conduzir a um futuro cheio de esperança. Para aqueles que caminham pela sombra dos sonhos perdidos, o primeiro passo em direção ao propósito maior de Deus muitas vezes começa com uma difícil rendição. A rendição não é sobre desistir, mas sobre entregar. É liberar o controle sobre o que imaginamos que nossas vidas deveriam ser e confiar no futuro que Deus sabe que podemos ter. Esse ato de rendição é um ato de fé, uma declaração de que acreditamos que os planos de Deus são melhores, mesmo sem entender o que está por vir. Ao nos entregarmos, também abrimos espaço para que Ele revele sua nova visão para nossas vidas. E muitas vezes, essa revelação não chega com um clarão repentino, mas em momentos suaves de paz e direção, na oração, nas escrituras ou na comunidade. O novo sonho que Ele nos oferece pode ser diferente do que havíamos planejado, mas será sempre marcado por sua bondade e amor. Outro aspecto importante ao navegar por sonhos perdidos é entender o processo de cura. A restauração raramente é instantânea. Ela exige tempo, paciência e graça. Durante esse caminho, Deus usa nossa dor para nos transformar nas pessoas que Ele nos chamou para ser. Através do sofrimento, aprendemos a ter compaixão. Na espera, nossa fé se aprofunda. Essas qualidades não são apenas efeitos colaterais do processo. Elas são essenciais para o novo propósito que Deus está desvelando. Vale também destacar que Deus não desperdiça nossos sonhos perdidos. Mesmo quando parece que todo o tempo, esforço e amor investidos se perderam, Ele usa essas experiências para nos preparar para o que vem. As habilidades que desenvolvemos, as lições que aprendemos, o caráter que formamos, tudo isso não é em vão. Eles fazem parte do grande plano de Deus para a nossa vida, preparando-nos para o novo chamado que Ele colocou em nossas mãos. No fim, a história dos sonhos perdidos é, de fato, a história da redenção. Ela reflete o próprio Evangelho, a maior narrativa de restauração que já existiu. Na cruz, Jesus carregou o peso da nossa quebrantada humanidade. Seus discípulos, que haviam sonhado com o reino restaurado, se viram perdidos ao vê-lo morrer. Mas no dia seguinte, aqueles sonhos quebrados e perdidos se transformaram na maior vitória da história. A ressurreição de Cristo demonstrou que Deus não é limitado pela morte, pelo pecado ou pelo fracasso. Ele é o Deus dos novos começos, o Deus que transforma o pranto em alegria e as cinzas em beleza. Ao refletirmos sobre nossos próprios sonhos perdidos, podemos encontrar conforto na certeza de que eles não são o fim da nossa história, mas o início de um novo capítulo, escrito pelo Autor da vida. Nas mãos de Deus, nossas decepções se tornam oportunidades, nossas perdas se transformam em ganhos, e nossa quebrantada humanidade se torna uma tela para a sua glória. Vamos confiar em seu propósito. A rendição à vontade de Deus e a aceitação dos novos sonhos que Ele coloca diante de nós não são apenas gestos de otimismo, mas escolhas deliberadas, fundamentadas na fé. Confiar no poder restaurador de Deus é ter a certeza de que aquele que criou os céus e a terra, que fez a luz brilhar nas trevas e ressuscitou Cristo dentre os mortos, está ativamente operando em nossas vidas. Essa confiança traz esperança, cura e uma visão renovada, transformando os fragmentos quebrados de nossa existência em algo belo e eterno. A esperança é muitas vezes o primeiro presente de quem confia na restauração de Deus. Quando a vida se despedaça e os sonhos parecem perdidos, a esperança pode parecer distante. No entanto, a esperança em Deus não é como a esperança
passageira que colocamos nas coisas do mundo. Ela é um ancla firme, enraizada no conhecimento do caráter de Deus. Ele é fiel, imutável, e suas promessas permanecem. As Escrituras estão repletas de lembretes dessa verdade. Quando depositamos nossa esperança nele, não estamos confiando em circunstâncias ou resultados, mas no único que sustenta todas as coisas. Esse tipo de esperança não nega a realidade da dor ou da perda. Ela reconhece a profundidade das nossas lutas, enquanto nos aponta para a maior realidade da soberania e do amor de Deus. Ela nos lembra de que nenhuma situação está além da sua redenção. Nos Salmos encontramos um Deus que transforma o lamento em dança e troca a desesperança por alegria. Isso não é uma metáfora exagerada, mas o testemunho de inúmeras vidas que foram transformadas pela sua obra restauradora. Confiar em Deus nos permite segurar firme nessa esperança, mesmo nas estações mais sombrias, sabendo que Ele está tecendo uma história de redenção que, ao final, glorificará seu nome e nos aproximará ainda mais do seu coração. À medida que a esperança toma raiz em nossos corações, ela cria espaço para a cura. A cura é um processo, frequentemente lento e delicado, que exige que confrontemos a dor que vivemos, reconheçamos nossas perdas e liberemos nosso apego ao passado. Essa jornada pode ser profundamente desconfortável, mas é também libertadora. Confiar em Deus significa acreditar que Ele está conosco nesse processo, sendo o grande médico que sara os corações quebrantados e cura nossas feridas. O trabalho de cura de Deus é integral. Ele não se limita a curar nossa dor física ou emocional, mas também restaura as feridas do espírito. Ele nos lembra do nosso valor, afirmando que somos seus filhos amados, criados à sua imagem e redimidos pela graça. Ele corrige as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos, mentiras que nos dizem que somos indignos, indesejáveis ou irremediáveis, e as substitui por sua verdade. Em sua presença, encontramos segurança para soltar o amargor, a raiva e o arrependimento, permitindo que sua paz preencha o vazio. Esse processo de cura também abre nossos olhos para uma visão renovada. Quando confiamos no poder restaurador de Deus, começamos a enxergar nossas vidas sob sua perspectiva. O que antes parecia uma perda irreparável, agora se transforma em uma oportunidade de crescimento e transformação. Os sonhos que achávamos perdidos são substituídos por novos sonhos que se alinham com seu propósito. Passamos a entender que nossa história é parte de uma narrativa muito maior, uma que no final é sobre sua glória e seu reino. A visão renovada não se limita às nossas circunstâncias pessoais. Ela se estende à maneira como vemos o mundo e o nosso papel nele. Confiar na obra restauradora de Deus transforma nossas prioridades e paixões. Passamos a ver as necessidades dos outros com maior clareza e compaixão. Nossas experiências de quebrantamento e cura nos preparam para ajudar aqueles que estão atravessando lutas semelhantes. O consolo que recebemos de Deus se torna uma fonte de conforto para os outros, tornando nossa restauração um testemunho da sua bondade, um farol de esperança para aqueles que ainda a buscam. Essa visão renovada também aprofunda nossa compreensão do tempo de Deus. Confiar no trabalho restaurador de Deus é aceitar que seu tempo é perfeito, mesmo quando não se alinha com nossas expectativas. Vivemos em um mundo que valoriza a imediaticidade, onde esperar é muitas vezes visto como perda de tempo, mas Deus opera em um relógio diferente, um que é moldado por sua perspectiva eterna. Ele nunca está apressado, mas sempre chega no momento certo. Seus atrasos não são negações, mas oportunidades para crescermos em fé e paciência, preparando nossos corações para a plenitude de suas bênçãos. À medida que aprendemos a confiar no tempo de Deus, também aprendemos a descansar em sua presença. Confiar em sua obra restauradora não se trata de lutar ou desempenhar um papel, mas de permanecer. Como Jesus descreve no Evangelho de João, quando permanecemos nele, produzimos frutos não por causa de nossos esforços, mas porque sua vida flui através de nós. Esse permanecer nos traz uma paz
e uma satisfação que transcendem as circunstâncias, permitindo-nos, assim como o apóstolo Paulo, aprender o segredo de ser contentes em qualquer situação. Uma das facetas mais profundas de confiar na obra restauradora de Deus é perceber que Ele não está apenas restaurando o que foi perdido, mas também nos oferecendo algo melhor. A restauração de Deus é sempre marcada pela abundância. A história de Jó é um exemplo poderoso disso. Após sofrer perdas inimagináveis, sua vida foi restaurada por Deus, não apenas ao seu estado anterior, mas a um lugar de maior bênção. Esse princípio se repete ao longo das Escrituras. Deus não devolve apenas o que foi tirado, Ele multiplica, superando nossas expectativas de maneiras que nunca poderíamos antecipar. No entanto, essa abundância não se refere apenas ao material. Muitas vezes ela é espiritual. Deus restaura nossa alegria, nossa paz, nossos relacionamentos e nosso senso de propósito. Ele aprofunda nossa intimidade com Ele, nos dando maior percepção de Sua presença e uma maior apreciação por Sua graça. Ele pega as cinzas de nossas vidas e cria beleza a partir delas. Uma beleza que reflete Sua glória e aponta os outros para Ele. Em última análise, confiar na obra restauradora de Deus se resume à rendição. Trata-se de liberar nossa necessidade de controlar, corrigir ou entender, e, em vez disso, colocar nossas vidas em Suas mãos. É reconhecer que Ele é o oleiro, e nós somos o barro, permitindo que Ele nos molde em vasos que carregam Seu amor e Sua verdade para um mundo quebrado. Essa rendição não é um ato de fraqueza, mas de coragem. É uma declaração de que acreditamos na bondade e na fidelidade de nosso Criador, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Ao confiar na restauração de Deus, descobrimos que nossa fé é fortalecida. Cada passo dessa jornada se torna um testemunho de Sua fidelidade, uma lembrança de que Ele é fiel à Sua palavra. Essa fé nos capacita a caminhar com confiança, sabendo que o Deus que começou uma boa obra em nós a levará à sua conclusão. Ela nos empodera a viver com esperança, abraçar a cura e perseguir a visão que Ele colocou diante de nós. No fim, a história da restauração é a história do Evangelho. É a história de um Deus que tomou a quebra da humanidade e a redimiu através da cruz. É a história de um Salvador que derrotou a morte e ressuscitou, oferecendo-nos uma nova vida e uma esperança eterna. É a história de um pai que continua a restaurar seus filhos, nos atraindo para um relacionamento mais profundo com Ele e nos convidando a participar de seu trabalho no reino. Confiar nesse Deus traz esperança, cura e uma visão renovada, não apenas para nossas vidas, mas para o mundo que Ele tanto ama.